Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 25 do livro de Jeremias. Jeremias predizendo 70 anos de cativeiro. O livro de Jeremias tem 57 capítulos e ele escreveu esse livro com o propósito de lembrar aos exilados da Babilônia os motivos das suas provações e garantir-lhes que, ao se arrependerem, voltariam para a terra prometida com grandes bênçãos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Todos os dias estamos juntos aqui buscando a Deus nesse canal. Abra a sua Bíblia no capítulo de número 25 do livro de Jeremias e faça uma leitura prévia. Se desejar, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br, lá você vai localizar o texto escrito dessa narrativa que irá muito nos auxiliar. Nós estamos na 12ª parte da nossa divisão, proposta de 18 delas. Estamos nos baseando na estruturação e também nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra para fazer as nossas reflexões. Estamos vendo na parte 12 a severidade e a duração do exílio. Começa aqui no capítulo 25 e vai até o capítulo de número 29. Serão 5 capítulos. Aqui nessa parte, Jeremias prenunciou um exílio longo, uma ideia rejeitada pelos falsos profetas que preconizavam paz e tinham sua segurança firmada no templo. Do capítulo 25, 1, que nós estamos vendo, até o 29, 32, estaremos vendo essa severidade e a duração do exílio. Nesses capítulos, Jeremias prediz 70 anos de cativeiro na Babilônia para Judá, como punição pelo seu pecado persistente, e adverte que a destruição seria quase total. Sua mensagem continua sofrendo oposição daqueles falsos profetas, dos sacerdotes, do povo. E nós dividiremos também essa parte em 5 sessões para facilitar nossa compreensão. Vejamos a primeira delas, a predição de 70 anos de exílio. Na primeira sessão, veremos a predição desses 70 anos. O profeta prediz que Jerusalém permaneceria em ruínas por 70 anos. Depois desse tempo, Deus julgaria as nações e os exilados voltariam e reconstruiriam a cidade. Esta foi a palavra de Deus que veio a Jeremias no 4º ano de Jeoaquim, concernente a todo o povo de Judá. O primeiro saque realizado pelos babilônicos se deu em 605 d.C. Foram 23 anos de palavra profética da parte do Senhor, começando desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, usando Jeremias para anunciar a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém as coisas que o Senhor faria. Mas o povo não ouviu as palavras do Senhor e por isso estariam agora colhendo as suas devidas consequências. Por isso que tenho falado que a profecia ou a palavra profética da parte de Deus tem 2 finalidades. A primeira é salvar os que creem. São os corações que eu chamo de cera, que se derretem diante do sol. A segunda é endurecer os que Deus quer entrar em juízo. São aqueles corações de barro que diante do sol não se derretem, antes se endurecem. A persistência de Jeremias, falando insistentemente e anunciando com veemência a palavra do Senhor, foi apenas um reflexo da missão profética a Israel como um todo, como também o foi o seu insucesso em obter a resposta desejada. Obviamente que o objetivo da palavra era a conversão e precisaria ser anunciada para alcançar os arrependidos, mas o seu efeito ou consequência seria esta do endurecimento do aparentemente fracasso. Nenhum pregador prega para endurecimento. Não existe isso. Mas para salvação. No entanto, sabe que pregando, uns endurecerão para a sua própria ruína. Embora não seja alvo do pregador isso, ele sabe que a consequência é essa. O Senhor levantou Jeremias e pediu a ele que pregasse para que se convertessem cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações para poderem habitar tranquilos na terra que o Senhor lhes deu. Mas não quiseram ouvir. O que não ouvindo provocaram a ira do Senhor, que fez vir contra eles toda sorte de mal por mão dos babilônios e dos seus aliados. O rei Nabucodonosor, aqui retratado como servo do Senhor, estrangeiro, era um servo de Deus,
apenas no sentido de que havia sido designado para atuar como agente do seu julgamento. Do mesmo modo, Ciro é chamado de ungido, com o propósito de libertar os exilados para que pudessem regressar à sua terra. Isaías 45, 1. O julgamento de Judá faria parte de um julgamento mais amplo, uma vez que os babilônios destruiriam muitas nações. A descrição da invasão babilônica é semelhante à de Sofonias 1, do verso 1 até o capítulo 3, verso 8. Pela tomada do povo e pela destruição impingida, eles seriam para as outras nações objeto de espanto e de assobio e de perpétuo opróbrio. Confira 24:9, que também se refere aos perversos de Judá. Em função disso, faria cessar a voz de gozo e de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som da moz e a luz do candeeiro. Nas culturas do Antigo Oriente Próximo, 70 anos era o período padrão usado para descrever a duração do desprazer de Deus para com seu povo. Esse período podia ser estendido ou encurtado dependendo da maneira como o povo reagia ao julgamento. Em Daniel 9, essa profecia dos 70 anos foi estendida 7 vezes, devido à falta de arrependimento do povo no exílio. O número 70 também corresponde aproximadamente ao número de anos entre a primeira deportação em 605 a.C. e o ano de 538 a.C., quando os exilados começaram a regressar depois do decreto de Ciro. O escritor de Crônicas e o profeta Zacarias associam essa profecia à volta dos exilados e à reconstrução de Jerusalém, que teve início ali em 539 e 538 a.C. Quanto ao castigo dos opressores, daqueles que estariam sendo usados para aplicarem o juízo de Deus pelo excesso cometido, o Senhor iria castigá-los. Ia castigar o rei da Babilônia. Essa declaração é desenvolvida nos capítulos 50 a 51. O agente do castigo seria pelos seus próprios pecados. Seria castigado pelos seus próprios pecados. No verso 13, e que se fala que se trata aquela terra, todas as palavras proferidas contra ela, tudo quanto está escrito em seu livro. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, coloca o material dos capítulos 46 ao 51 depois dessa frase. As duas seções apresentam temas semelhantes. No verso 14, uma menção aos seus opressores e futuros conquistadores, uma referência à Média, Pérsia e aos seus aliados, que ainda viriam sobre a Babilônia, que naquela hora estava no auge e jamais pensariam nisso. O cálice do furor seria derramado sobre as nações, as quais o Senhor enviaria a Jeremias, verso 16. Um cálice de vinho é uma metáfora comum para julgamento. A imagem do tremor do decorrente da embriaguez muda abruptamente para o tremor provocado por um golpe mortal. Praticamente, Jeremias apanha o cálice das mãos do Senhor e os dá às nações para que bebam. O povo de Deus seria julgado primeiro. Foi Jerusalém e Judá que começaram a beber. Como convém àqueles que são mais privilegiados. Deles, Deus faria uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição. Desolação, espanto, assobio, maldição. Enfim, são muitas nações, reinos e povos. Foram 10 versículos do 17 ao 26 falando de cada região. Jerusalém, Judá, Egito, Uz, Asquelon, Gaza, Recon, Asdod. É bem provável que uma parte de Asdod tenha sido destruída pelos egípcios durante o século 7 a.C. Continuando, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, Dedã, Tema, Bus, Arábia, Zinri, Elão, Média, todos os reinos do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra. Gate, a quinta cidade da Filistia, é omitida, pois, ao que parece, já havia sido destruída naquela época.
O Senhor castigaria o seu povo, mas não ignoraria a perversidade dessas outras nações. Trata-se de uma parte importante da teologia do julgamento contra as nações. A honra do nome de Deus estava em jogo no destino do seu povo. O verso 27 fala claramente que seria para eles beberem, embriagarem-se, vomitarem e caírem de forma que não mais se levantassem. De nada adiantariam recusarem a beber do cálice, pois haveriam de bebê-lo de qualquer maneira, quer eles quisessem, quer não quisessem fazer isso. Verso 28. Se a calamidade começasse justamente por Jerusalém, cidade que se chama pelo nome do Senhor, como não atingiria as outras demais cidades? O Senhor mesmo estaria chamando a espada sobre todos os moradores da terra, pois que em juízo entraria contra todos eles. Verso 29. Jeremias 25:1 diz: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O verso de número 38, encerrando esse capítulo 25, deixou como leão o seu covil, porque a sua terra se tornou em desolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. O Senhor orienta Jeremias que anuncia a sua palavra contra todos os moradores da terra. Nós lembramos aqui também de Jeremias 22:29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então o Senhor orienta Jeremias. Ele orienta todos os seus profetas que anunciam a sua palavra contra os moradores da terra. O Senhor tem uma contenda contra as nações, por isso que fala às nações. Essa contenda é uma metáfora judicial pela qual o Senhor reivindica o seu direito de castigar os culpados. O nome do Senhor é justiça, justiça nossa. Por isso que não falhará, ainda que pareça feroz e violento. De nação para nação, o mal passa, ou literalmente sai, como quem vai para a guerra. Os babilônios seriam um instrumento da decisão divina. Em todo o mundo conhecido, naquela época, seria ele o instrumento usado por Deus. Os mortos seriam tantos que se encontrariam eles de uma a outra extremidade da terra, sem haver quem os recolhesse, lamentasse, ou sem haver quem os sepultasse, mas antes seriam como esterco e como adubo para a terra. Muito cruel essa fase de julgamento e de severidade. E quanto aos pastores, uivai, clamai, revolvei-vos na cinza. Uivai, clamai, revolvei-vos na cinza, pois que chegada é a hora, sem misericórdias do seu juízo, e a calamidade vem com todas as forças. Amanhã estaremos aqui com Jeremias 25, ele sendo ameaçado de morte por pregar a palavra de Deus. Quando você tem compromisso com a pregação, você desperta a fúria do inimigo, a ira, porque vai mexer em interesses de muita gente. Então amanhã, Jeremias 26, com 24 versículos, Jeremias sendo ameaçado de morte por pregar a palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site. Jamais desista, onde a parte escrita da narrativa você encontra toda lá. Todos os dias estamos aqui com essa palavra. Na semeadores.com.br você vai encontrar literatura, bíblias, livros, artigos para presente, muita coisa interessante. Às 8h30, Momento Missionário. E às 15 horas de sábado, Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Estamos aí pela nossa igreja, os semeadores, levando a palavra de Deus a todos os cantos, compartilhando o amor, a fé e a esperança. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família.